Olá, tudo bem? Meu nome é Camila Cardoso Barros e eu sou mestranda em Estudos do Texto e do Discurso no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Viçosa, sob orientação do professor doutor Rony Peterson Gomes do Vale. Nosso trabalho intitula-se Tchau Pfizer, uma análise discursiva de charges publicadas durante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. A contextualização do nosso trabalho parte, é claro, da pandemia de Covid-19, iniciada em Wuhan, na China, e depois propagada para outros países do globo. Mais especificamente, nosso recorte temporal parte do período de imunização, considerando, é claro, as especificidades do contexto brasileiro, com negligências no gerenciamento da pandemia e negacionismo frente a fatos científicos, o que fez com que, em abril de 2021, fosse criada pelo Senado Federal a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, com o objetivo de julgar, investigar ações, omissões e inércia do governo federal frente à crise. Durante a CPI da Covid, nós tivemos deflagrado o polêmico episódio de recusa das vacinas da farmacêutica Pfizer-BioNTech, o que fez com que o processo de imunização no nosso país começasse com muito atraso em relação a outros no globo. A focalização aqui parte do gênero charge. A justificativa e relevância parte dos reflexos em proporções mundiais de uma crise que se iniciou como sanitária e depois atingiu aspectos econômicos, sociais e políticos. Portanto, para nós, é de muito interesse a relação entre política, mídia, saúde e humor no contexto brasileiro. Além disso, acreditamos nas contribuições do trabalho para a área de estudos do texto e do discurso. O nosso corpus são charges publicadas na versão digital da Folha de São Paulo em maio de 2021, ambas referentes ao acontecimento da rejeição de vacinas durante a CPI da Covid. O gênero charge caracteriza-se como um gênero multimodal, em que nós temos a presença da linguagem verbal e não verbal. E, de acordo com Bidar e Reis, tem por função primeira provocar o humor e o riso, recursos para atrair o leitor para algo mais sério, revelado pela crítica que o chargista pretende veicular. Nosso referencial teórico parte principalmente da teoria semiolinguística de Patrick Charrodot, e por isso é importante que compreendamos o quadro estabelecido por ele sobre a situação de comunicação, em que nós temos um espaço interno do dizer e um espaço externo do fazer. No espaço interno, nós temos a presença do sujeito enunciador e do sujeito destinatário. O primeiro, tido como enunciador, e o segundo como um receptor idealizado, ambos protagonistas nesse ato. Já no circuito externo, nós temos a presença do eu comunicante, que atua como nosso locutor, e do tu interpretante, o receptor. Esses sujeitos, inicialmente dois que se desdobram em quatro, atuam para que o discurso seja efetivamente produzido e recebido. Além disso, nós temos outra consideração importante sobre o contrato de comunicação, a partir das 4 condições: a de identidade, referente a quem fala a quem; a de finalidade, estamos aqui para dizer o quê; o propósito, do que se trata, o tema; e o dispositivo, em que ambiente se inscreve, ou seja, o suporte. Nesse sentido, nós também temos as potencialidades do discurso, que são atingidas, através das visadas discursivas. Aqui, focalizadas em visada de captação, com o fazer sentir e o fazer prazer, e a visada de informação, com o fazer saber. O discurso midiático, importante no desenvolvimento do nosso trabalho, parte de uma compreensão da instância de produção e também de recepção, sendo a produção como algo compósito, através aí da máquina midiática. Além disso, percebe-se que o discurso midiático ele busca o equilíbrio entre as visadas de se fazer saber, que é o objetivo é informar, mas também fazer sentir, porque é preciso captar esses leitores e espectadores. Quanto às imagens, a linguagem não verbal, nós temos que a recepção de uma imagem demanda que este atenda à expectativa colocada na produção visual, e por isso também temos que considerar o contexto. Assim, Joly, partindo de Barthes, nos traz os conceitos de ancoragem e substituição, em que no primeiro nós temos um apoio linguístico para a compreensão da imagem e na substituição a mensagem linguística vai complementar de fato a imagem, ou seja, ainda é mais necessária. As nossas análises partem de duas charges, a charge número 1 e a charge número 2,
e nós analisaremos de primeira forma conjuntamente e depois separadas. As charges 1 e 2 foram publicadas no mesmo veículo de comunicação, Folha de São Paulo. Por isso, podemos estabelecer um mesmo contrato para ambas. A condição de identidade são os sujeitos envolvidos no ato. A condição de propósito seria a CPI da Covid e a polêmica recusa, das vacinas. A condição de dispositivo, o suporte, seria a versão digital da Folha de São Paulo. E a condição de finalidade irá perpassar o domínio do discurso midiático, como já comentamos, fazer saber e fazer sentir. Porém, aqui, especificamente no gênero charge, nós podemos depreender que a visada predominante seria fazer rir, porque nós temos o humor como forte componente no gênero. A charge número 1, nós temos a especificidade do nome do chargista estar graficamente marcado no canto inferior esquerdo. Então, portanto, nos parceiros nós teríamos o sujeito comunicante como Jean Galvão, mais a Folha de São Paulo, Jean, cartunista, desenhista e membro colaborador do jornal, e o sujeito interpretante, que seria toda e qualquer pessoa com acesso à charge publicada pelo portal. Já quanto aos protagonistas, nós temos o sujeito enunciador, que seria a projeção da ideologia do corpo editorial da Folha, ou seja, que compactuam com essa opinião e ponto de vista, e o sujeito destinatário, que é o público-alvo do jornal, ou seja, predominantemente classe média, em torno de 80% do público masculino entre 35 e 54 anos. Além disso, temos a presença do texto verbal, março de 2020, que nos indica o início da pandemia aqui no Brasil, e a referência ao e-mail da Pfizer, direta ao evento da recusa. O texto não verbal, nós temos uma estrutura similar à tela inicial de um computador, com ícones de pasta e de lixeira, e também um personagem, com uma caricatura de expressões, sobrancelhas grossas e olhos verdes, que nos remetem ao presidente Jair Bolsonaro. Dessa maneira, de acordo com Joly, os significantes plásticos e icônicos vão contribuir para a construção dos significados, em uma relação de ancoragem, ou seja, a marcação imagética sobressai a verbal e nos orienta na compreensão do texto. Já na charge número 2, nós vemos claramente a predominância de itens verbais, como várias falas através dos balões. Então, as sentenças necessitam, é claro, de um acontecimento contextual para a interpretação e se relacionam também à personagem retratada, Eduardo Pazuello, general e ex-ministro da Saúde, que assumiu, o ministério logo após um curto governo, com Mandetta e Nelson Teich. Assim, os aspectos verbais e visuais vão se relacionar e a gente identifica, nesse caso, a presença da substituição, porque para o entendimento efetivo, a gente tem que se apoiar tanto nas informações linguísticas e extralinguísticas. Pelo contexto, a posição e a descrição da imagem, de Pazuello nesse caso, nós temos uma referência clara à CPI da Covid, ao contexto de inquérito, em que uma pessoa ela é inquirida por outras, então nós temos a presença do terno, do uso de máscara e também de gotículas de suor, que indiciam, numa crença social, nervosismo. Então, nós temos, o ministro dizendo que não recebemos a carta da Pfizer, recebemos, mas deu vírus, o meu cão comeu a carta, eu comi a carta, eu amo mito. Mito aí, uma referência, explícita a Jair Bolsonaro, como os eleitores comumente, eleitores e apoiadores comumente o chamam. Então, aqui, nós temos uma situação em que Pazuello estava sendo inquirido sobre o episódio das recusas, mas de não saber, responder de fato, o que é indicado pelas múltiplas respostas. As nossas considerações finais, portanto, partem dos impactos da pandemia e, consequentemente, da necessária atuação dos veículos midiáticos frente às crises. Além disso, com o luto e tristeza coletivos por todas as perdas, do ponto de vista principalmente humano, mas também econômico, o humor pode ser compreendido como uma estratégia e válvula de escape. Então, ao mesmo tempo em que a charge nos contextualiza, sobre um fato atual, a gente tem a predominância da visada de fazer rir, do humor. Portanto, concluímos a função crítica, social, humorística e jornalística, que é capaz de aliar informação e entretenimento. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada!